Houve uma época em que nosso pequeno planeta parecia imenso, em que ele era o único mundo que podíamos explorar. O seu verdadeiro tamanho foi descoberto de um jeito simples e engenhoso por um homem que viveu aqui no Egito no 3º século antes de Cristo. Esta torre pode ter sido uma torre de comunicações, parte de uma rede que percorre a costa norte-africana, pela qual sinais de fogueiras eram usados para comunicar mensagens do Estado. Ela também foi utilizada como um farol, um sinal de navegação para os navios ali no mar Mediterrâneo. Esta torre fica a cerca de 50 quilômetros a oeste do que outrora foi uma das maiores cidades do mundo, Alexandria. Em Alexandria, naquela época, vivia um homem chamado Eratóstenes. Um de seus contemporâneos invejosos o chamava de Beta, a segunda letra do alfabeto grego, porque ele dizia que Eratóstenes era o segundo melhor do mundo em tudo. Mas parece claro que, em muitos campos, Eratóstenes era alfa. Ele era astrônomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico de teatro e matemático. Também era bibliotecário-chefe da grande biblioteca de Alexandria. E, um dia, ao ler um pergaminho da biblioteca, ele encontrou um relato bastante curioso. Bem ao sul, no posto de fronteira de Siene, no dia mais longo do ano, algo de notável acontecia. Em 21 de junho, a sombra de uma coluna ou de uma vareta encurtava com a aproximação do meio-dia. Com o passar das horas, os raios do sol deslizavam pela parede de um poço que nos outros dias não era iluminado. Então, precisamente ao meio-dia, as colunas não projetavam sombra e o sol brilhava diretamente no fundo do poço. Naquele momento, o sol estava exatamente a pino. Foi uma observação que outra pessoa teria facilmente ignorado. Varetas, sombras, reflexos em poços, a posição do sol, assuntos simples do dia a dia. Que importância possível poderiam ter? Mas Eratóstenes era um cientista. E sua contemplação desses assuntos caseiros mudou o mundo. De certo modo, fez o mundo. Por Eratóstenes ter tido a presença de espírito, de experimentar, de realmente perguntar por que aqui, perto de Alexandria, uma vareta projeta uma sombra perto do meio-dia em 21 de junho. E acontece que elas projetam mesmo. Uma pessoa excessivamente cética poderia ter dito que o relato de Siene estava errado. Mas é uma observação absolutamente franca. Por que alguém mentiria sobre tal assunto? Eratóstenes se perguntou como podia, no mesmo instante, uma vareta em Siene não projetar sombra e uma vareta em Alexandria, 800 quilômetros ao norte, projetar uma sombra diferente. Aqui está um mapa do Egito Antigo. Eu inseri duas varetas ou obeliscos, um aqui em Alexandria e um aqui em Siene. Se em um certo instante cada vareta não projetar sombra alguma, isso é perfeitamente fácil de entender se a Terra for plana. Se a sombra em Siene tem um certo comprimento e a sombra em Alexandria tem o mesmo comprimento, isso também faz sentido em uma Terra plana. Mas como pode ser, perguntou Eratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Siene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria? A única resposta era que a superfície da Terra é curva. Não só isso, mas quanto maior a curva,
maior é a diferença nos comprimentos das sombras. O Sol está tão distante que seus raios ficam paralelos quando atingem a Terra. Varetas em ângulos diferentes para os raios de Sol vão projetar sombras de comprimentos diferentes. Para a diferença observada, nos comprimentos das sombras, a distância entre Alexandria e Siene tinha que ser de 7 graus ao longo da superfície da Terra. Com isso, eu quero dizer que se você imaginar essas varetas se estendendo até o centro da Terra, elas fariam uma interseção em um ângulo de cerca de 7 graus. Bom, 7 graus é mais ou menos 1/50 da circunferência total da Terra, 360 graus. Eratóstenes sabia a distância entre Alexandria e Siene. Sabia que eram 800 quilômetros. Por quê? Porque ele contratou um homem para contar os passos dessa distância toda para que ele pudesse realizar o cálculo de que estou falando. Bom, 800 quilômetros vezes 50 dá 40.000 quilômetros. Então, essa deve ser a circunferência da Terra. Esta é a maior distância que se pode percorrer na Terra. Esta é a resposta certa. As únicas ferramentas de Eratóstenes foram varetas, olhos, pés e cérebro. Mais o entusiasmo pela experimentação. Com essas ferramentas, ele deduziu corretamente a circunferência da Terra com alta precisão, com um erro de poucos %. Este é um ótimo cálculo para 2.200 anos atrás.